Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Você vai ouvir os milagres de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, registrados no Evangelho que escreveu Mateus. Esse é o momento que você tanto esperava. Se sente preparado para o mergulho nesse conteúdo e significado transformacional? Se sente confortável para ouvir? Eu fico imaginando. Esse Evangelho de Mateus é considerado por alguns a mais importante obra literária da humanidade. Traz um registro minucioso da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus apresenta de forma eloquente os discursos de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus registra de forma portentosa os milagres de Jesus Cristo e ainda mostra com clareza gritante a perseguição implacável dos escribas e fariseus e revela de forma contundente os confrontos de Jesus Cristo com a liderança religiosa de Israel. Mateus é o mais conhecido dos evangelhos sinóticos. Você sabia? O Evangelho de Mateus apresenta de forma vívida Jesus Cristo como Rei dos judeus. O Evangelho de Mateus destaca a mensagem do reino. O Evangelho de Mateus registra as parábolas ilustrativas do reino. O Evangelho de Mateus narra os sinais da chegada do reino por meio do ministério do rei Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Pense mentalmente. Mateus escreve como testemunha ocular dos fatos. Jesus Cristo o chamou de uma coletoria para ser um apóstolo. Mateus caminhou com Jesus Cristo. Mateus ouviu os ensinamentos de Jesus Cristo. Mateus viu os milagres de Jesus Cristo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertos e os mortos ressuscitaram. Embora Mateus tenha repetido grande parte do conteúdo do Evangelho de Marcos,
o primeiro evangelho a ser escrito, o livro mantém sua própria característica e ênfase. Enquanto Marcos, escrevendo para os romanos, apontou Jesus Cristo como servo perfeito. Mateus, escrevendo para os judeus, destacou Jesus Cristo como Rei dos judeus. Por essa causa, Mateus é o evangelho com a maior quantidade de citações do Antigo Testamento. Você sabia? Seu grande propósito foi provar que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus a Israel, que veio ao mundo em cumprimento das profecias para ser o nosso Redentor. Coloque essas informações e guarde-as em sua mente. Mateus não é um livro biográfico propriamente dito, embora contenha biografia. Não é um livro basicamente histórico, Mateus, embora reflita o aspecto histórico, mas o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é a proclamação das boas novas, as boas notícias da salvação aguardada no judaísmo e que para os cristãos havia chegado em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Em todo o Novo Testamento, Mateus é citado apenas 5 vezes. No primeiro evangelho ouvimos dele, e em Mateus 9:9 e 10:3, e depois em Marcos 9:28, Lucas 6:15 e Atos 1:13. Mateus significa dádiva de Deus. A história do chamado de Mateus não aparece apenas em Mateus 9:9, mas é mencionada por Marcos 2:14 e Lucas 5:27. Fique atento. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me, acolou-te-o moi. Ele se levantou e o seguiu, acolou-te-o. Mateus capítulo 9, versículo 9. Coloque a Bíblia em sua mente. É digno de nota que em todas as outras listas de apóstolos, o nome Mateus aparece sem o título publicano. Somente o próprio Mateus conservou a designação da profissão de publicano como evidência de que Jesus Cristo veio para chamar pecadores e especialmente aqueles que eram mais pecadores do que os pecadores comuns, os publicanos. Vou agora destacar 5 aspectos da vida de Mateus. Primeiro, Mateus recebeu um novo nome. Marcos 2, versículo 14, o chama de Levi, filho de Alfeu. E Lucas, capítulo 5, versículo 27, faz o mesmo. Seu nome original era Levi, filho de Alfeu. Depois que começou a seguir a Jesus Cristo, ele recebeu o nome de Mateus, dádiva de Deus, como aconteceu com Simão, que passou a ser chamado de Pedro. E Jesus Cristo viu
o que Levi viu o que Levi era e antecipou o que ele deveria ser, dádiva de Deus. É digno de nota que apenas o próprio Mateus registra isso em seu chamado. Mateus capítulo 9, versículo 9. Segundo, Mateus pertenceu a uma fascinante família. Marcos e Lucas nos falam que ele era filho de Alfeu. Outro apóstolo era filho de Alfeu, ou seja, Tiago, Marcos 3,18. Provavelmente eles eram irmãos. Esse Tiago, filho de Alfeu, não deve ser confundido com Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Na lista dos apóstolos, Tiago, filho de Alfeu, vem sempre próximo de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Se considerarmos que os zelotes eram revolucionários e estavam prontos a pegar em espadas para resistir ao governo de Roma, e se considerarmos que Iscariotes pode vir de sicários, sicário, para palavra latina para zelote, então provavelmente Tiago, filho de Alfeu, recebeu influência desses revolucionários resistentes ao governo de Roma. Se isso é fato, dentro dessa mesma família, Levi se apresenta como um publicano, um cobrador de impostos, alguém que vai na contramão dessa posição ideológica, uma vez que coopera com Roma em sua dominação. Quero que se lembre disso. Terceiro, Mateus era um cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus Cristo. Um publicano era um colaboracionista de Roma. Não apenas trabalhava na área aduaneira, recolhendo impostos, mas explorava o povo, recebendo mais do que o devido. Por isso, os publicanos eram tão odiados pelos judeus que os classificavam como ladrões e assassinos, negando-lhes a participação nas sinagogas. Registro bíblico de Lucas 18, versículo 9 a 14. É importante ressaltar que Levi trabalhava na coletoria de Cafarnaum, a principal estrada de Damasco para o Egito, que passava através de Samaria e da Galileia. Assim, ele trabalhava para o governo de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Certamente, esse trabalho era assaz lucrativo. De publicano colaboracionista de Roma, torna-se um seguidor de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, um apóstolo de Jesus Cristo e autor desse importante evangelho, Mateus. Em quarto lugar, Mateus ofereceu uma festa para Jesus Cristo. Registro bíblico de Mateus 9:10. Tão logo teve o encontro com Yeshua HaMashiach, Mateus demonstrou amor aos outros publicanos, abrindo sua casa para recebê-los, a fim de que pudessem ouvir Jesus Cristo. Provavelmente todos os seus amigos estavam entre seus pares, uma vez que na comunidade judaica os publicanos eram desprezados. Mateus não apenas foi transformado
por Yeshua HaMashiach, se tornou instrumentos nas mãos de Yeshua HaMashiach para a transformação de outros. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, Mateus trouxe consigo sua caneta quando atendeu ao chamado de Jesus Cristo. Mateus tinha habilidade para escrever. Mateus era homem dos livros e colocou essa habilidade a serviço do Evangelho de Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo. Agora, chegou o grande momento. Você vai ouvir um milagre registrado por Mateus. Os milagres de Yeshua HaMashiach registrados no Evangelho de Mateus. Ouça agora o poder sobrenatural da fé. Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. A Bíblia diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão, Eleleó, de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe, sim, Kyrios. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por aquela terra. Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 21. O poder sobrenatural da fé. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo registrados no Evangelho que escreveu Mateus. Jesus Cristo acabara de partir da casa de Jairo, quando 2 cegos o seguiram até sua casa. Eles, os 2 cegos, clamavam sem cessar, rogando compaixão ao Filho de Deus. E Jesus Cristo pergunta se eles tinham fé para crer que ele era poderoso para realizar o milagre. Eles, os 2 cegos, sem detença, afirmam que sim, Kyrios. Então, Jesus Cristo atende-lhes o pedido e seus olhos são abertos. Sabendo das orientações de Jesus Cristo de não contar a ninguém esse prodígio, eles, os 2 cegos, saíram a divulgar esse grande milagre e a fama de Jesus Cristo continuou espalhando-se por toda aquela terra. Esse episódio apresenta alguns significados e conteúdos que vou compartilhar a você que está conectado ouvindo esta mensagem. Ouça o clamor daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo
27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Coloque a Bíblia em sua mente. Os 2 cegos seguem Jesus Cristo, clamando por misericórdia. A cegueira não é uma doença dos olhos, mas a morte dos olhos. Assim como Jesus Cristo ressuscitara a filha de Jairo, eles rogam a Jesus Cristo para ressuscitar seus olhos. Você sabia? Esses 2 cegos estão mergulhados na escuridão. A não ser que Jesus Cristo opere neles o milagre, fecharão as cortinas da vida imersos em densas trevas. Eles, os 2 cegos, nada exigem, apenas suplicam. Eles, os 2 cegos, não pedem justiça, apenas compaixão. Eles, os 2 cegos, reconhecem que Jesus Cristo é o Messias, o Yeshua HaMashiach. Quando esses 2 cegos clamam Jesus de filho de Davi, isso era muito mais do que reconhecer sua linhagem. Esse é um título messiânico. O reinado de Davi teve um fim. A idade de ouro transformou-se em bronze no reinado de Salomão, seu filho. E após o reinado de Salomão, o reino se transformou em ferrugem ao ser dividido em 2. O registro dos reis de Israel e Judá é uma história de perversidade presente na vida e cultura do Antigo Testamento, até ambos os reinos serem conquistados. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora a confiança inabalável da fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 28. Ao entrar em sua casa e vendo que os cegos ainda clamavam por sua compaixão, Jesus Cristo lhes pergunta: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Kyrios. Eu fico pensando, a fé vê o invisível, ouve o inaudível e toma posse do impossível. A fé não se concentra nas limitações intransponíveis dos homens, mas na onipotência absoluta de Jesus Cristo. A fé não é sugestionamento emocional. O objeto da fé é o próprio Deus. A fé não se fundamenta em misticismo, não é serendice, não é fanatismo. A fé tem um alicerce sólido. Os homens tinham fé em Jesus Cristo, lhes recompensa a fé. Eu e você precisamos nos aproximar de Jesus Cristo com plena certeza de fé. Ele, Jesus Cristo, pode fazer o impossível.
Para ele, Jesus Cristo, não há doença incurável, nem vida irrecuperável. Ele, Jesus Cristo, pode tudo quanto quer. Para ele, Jesus Cristo, não há impossíveis. A compaixão de Jesus Cristo é sem limites e seu poder é incomensurável. Quero que se lembre disso. Ouça agora. A confirmação do poder da fé em Jesus Cristo. Mateus 9, 29. Mateus registra: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-te conforme a vossa fé. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo. A fé move as mãos de Cristo Jesus, e Jesus Cristo não apenas ressuscita os olhos desses cegos, mas toca neles com ternura. A fé honra a Jesus Cristo e Jesus Cristo honra a fé. Os cegos receberam a visão de Jesus Cristo, mas conforme a sua fé. Eles creram em Jesus Cristo, eles viram. Eles confiaram em Jesus Cristo, eles saíram da escuridão para a luz. Quero que se lembre disso. A vitória retumbante da fé em Jesus Cristo. Mateus, capítulo 9, versículo 30 e 31. A Bíblia diz: e abriram-se-lhe os olhos. O milagre aconteceu. As células mortas ganharam vida. A parte morta do corpo voltou a viver. A fé que clama confia, e a fé que confia recebe o milagre. A fé que clama confia, e a fé que confia recebe o milagre. A cura foi instantânea e completa. A luz voltou aos olhos daqueles dois cegos, e mesmo sob severa advertência para não fazerem propaganda do milagre, os dois homens não calaram a sua voz. E Jesus Cristo advertiu-os de terem cautela, porque não queriam atrair a oposição das autoridades judaicas precocemente, nem queria que o povo o visse apenas como um operador de milagres. Após a ressurreição da filha de Jairo, a fama do milagre de Jesus Cristo correu velozmente por toda aquela terra. A Bíblia diz: e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Mateus capítulo 9, versículo 26. Agora, depois da cura de dois cegos, a fama de Jesus Cristo se espalhou mais uma vez por toda aquela região. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Mateus capítulo 9, versículo 31. A Bíblia diz: eu acredito. Os gloriosos feitos de Jesus Cristo, como ondas gigantescas, vão crescendo e se espalhando por toda a Galileia. Quero que se lembre disso. Ouça agora, segundo milagre registrado por Mateus: admiração e blasfêmia.
Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 34. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 34. Admiração e blasfêmia. Pense comigo. Logo que 2 homens cegos foram curados, saíram da casa de Jesus Cristo, trouxeram-lhe um mudo endemoniado. E Jesus Cristo expulsou o demônio do homem e ele passou a falar. Enquanto as multidões admiradas diziam nunca ter visto tal coisa em Israel, os fariseus murmuravam e blasfemavam, dizendo que Jesus Cristo expelia os demônios pelo maioral dos demônios. Esse episódio vai te ensinar significados e conteúdos. Fica conectado. O poder dos demônios é real. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Mateus capítulo 9, versículo 32. A mudez desse homem levado a Jesus Cristo não tinha causa física, mas espiritual. O que estava nele não era uma enfermidade, mas um demônio. Nenhum remédio podia aliviar-lhe o sofrimento. Os demônios não são mitos, não são seres lendários, são seres espirituais malignos. Os demônios atormentam os homens com sofrimento físico, emocional, mental e espiritual. Esse homem tem língua, mas sua língua está impedida. Ele vive no cativeiro do silêncio. E Jesus Cristo não lida com sintomas, mas com a fonte da doença. A mudez era o sintoma, mas a causa era um demônio. O demônio havia silenciado o homem e assim, quando o demônio foi expulso por Jesus Cristo, o mal se foi. E quando o mal se foi, o mudo falou. A Bíblia diz: eu acredito. Ouça nesse instante. O poder de Jesus Cristo é absoluto. E expelido o demônio, falou mudo. Mateus, capítulo 9, versículo 33. Se o poder dos demônios é real, o poder de Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo é absoluto. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Eles, os demônios, não podem resistir ao poder de Jesus Cristo. Eles saem se Jesus Cristo mandá-los embora e ficam se Jesus Cristo o permitir. Tão logo Jesus Cristo expeliu o demônio, o homem passou a falar, sua língua foi destravada. A admiração da multidão é genuína.
E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mateus capítulo 9, versículo 33. Esse extraordinário milagre produziu grande admiração nas multidões. Eles não puderam se conter, mas exclamaram: jamais se viu tal coisa em Israel. Afirmam, portanto, a singularidade de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, não é um entre tantos homens revestidos de poder. Ele, Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande Eu Sou. Até mesmo as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da Thanatos, da morte e do inferno, Hades. Coloque a Bíblia em sua mente, aqui e agora. A blasfêmia dos fariseus é condenável, mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Mateus capítulo 9, versículo 34. Os fariseus, movidos por inveja, vendo as multidões deixar suas fileiras para seguir Jesus Cristo e receber dele tão magníficos milagres, não podendo negar seus gloriosos feitos, atribuíram esses feitos ao poder do maioral dos demônios. Os fariseus, incapazes de negar a realidade dos milagres, procuram desacreditá-los, tentando relacionar Jesus Cristo com o próprio diabo, o príncipe dos demônios. Como não podem negar os fatos de suas curas, das curas de Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, os fariseus precisam difamar a causa desses eventos poderosos como sendo inspirados pelo diabo. Charles H. Spurgeon aponta que os fariseus sugeriram que tal poder sobre os demônios se dava em virtude de um pacto profano de Jesus Cristo com os príncipes dos demônios. Aqui os fariseus cruzaram a linha demarcatória. Os fariseus caíram no abismo da apostasia plena e irremediável. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, o pecado sem perdão, pois atribuíram a Satanás o milagre realizado por Yeshua HaMashiach pelo poder do Espírito Santo. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Como se sente? Ou qual é a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente preparado a crer, depositar confiança, depositar fé em Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo?
Se sente pronto a entregar sua vida, sua alma para Jesus Cristo? Se sente pronto a pedir perdão a Deus de seus pecados em nome de Jesus Cristo? Se sim, esse é o momento. No momento de decisão, em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva somente e ainda mais. Ele é a solução. Quero que se lembre disso. Coloque a palavra de Cristo em sua mente.